Olá, eu sou Alexandre Zimmermann e hoje o assunto é redes neurais artificiais. Antes da gente começar, eu queria falar um pouco sobre qual a ideia dessa apresentação, porque hoje eu quero fazer algo um pouco diferente. A gente tem feito normalmente a apresentação dos nossos trabalhos e os resultados que a gente tem obtido com eles. Não é o que eu quero fazer aqui hoje com vocês, certo? Para quem quiser se aprofundar um pouco mais nos resultados que a gente vem obtendo, com as redes neurais, a gente já tem o nosso artigo publicado aí, tem pouco menos de um mês que foi publicado, então você pode conferir por lá, certo? Hoje a ideia aqui é a gente fazer uma introdução simples e bastante breve das redes neurais artificiais. Porque eu venho percebendo, especialmente da galera que é mais da parte experimental, uma certa visão muito mistificada, muito assim, no altar do que são as redes neurais artificiais. Então, minha ideia é deixar esse assunto um pouco mais nebuloso, de uma forma bem simples, desmistificar essa visão e que vocês saiam daqui não sabendo fazer uma rede neural, claro, mas tendo uma ideia muito melhor, muito mais embasada do que de fato é uma rede neural. Então, reparem que minha ideia aqui é focar muito mais na metodologia e na didática desse procedimento do que ser extremamente preciso conceitualmente ou no formalismo técnico, certo? E aí a gente vai começar do mais simples e tijolinho por tijolinho avançando aí na ideia das redes neurais. Então, começando do mais simples, o que é uma rede neural? Basicamente, a rede neural é isso aí que vocês estão vendo. Pode ser encarada como uma caixa preta. Eu não sei o que está lá dentro. A função dessa minha caixa preta é receber uma entrada e fornecer uma saída associada a essa entrada. Basicamente, isso é uma rede neural. O pulo do gato é que essa minha caixa preta vai conseguir aprender a partir dos exemplos que eu vou mostrar para ela. Então, da mesma forma que uma criança nasce sem conhecimento e muitas vezes sem que ninguém ensine de forma direta para a criança, ela aprende tudo o que ela sabe. Claro, a gente vai ter, ao longo da vida, a gente vai ter escola, vai ter faculdade, vai ter nossos professores. Mas o básico do mundo que nos cerca não é conceituado pra gente. Então, imagine que uma criança vê um cachorro. Provavelmente ninguém nunca disse para a criança a definição de um cachorro, mas ela consegue ver as outras pessoas tratando aquele cachorro como um cachorro, chamando de cachorro, e quando ela aprende o que é um cachorro, ela consegue reconhecer esse animal, sem nunca ter visto um conceito do que é um cachorro, biologicamente falando. Todos nós sabemos o que são cachorros. E em nenhum momento das nossas vidas alguém chegou pra gente e disse: cachorros são seres vivos de quatro patas, duas orelhas, dois olhos, da família, e aí dizer a família aí que a galera da biologia deu a nomenclatura. Isso não aconteceu com a gente. Então, é basicamente isso que a rede neural vai fazer. Ela vai receber entradas e vai fornecer saídas. E de tanto ela ver essas entradas, ela vai começar a aprender a relação que a entrada tem com a saída. Mas a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe daqui para frente. Eu quero apenas que vocês tirem da cabeça de vocês essa imagem de que a rede neural é uma coisa super complexa. É uma caixa preta que recebe a entrada e fornece a saída. Sendo um pouco mais formal, para a gente também não ficar muito solto aí na conversa de boteco, né? A gente tem aqui algumas definições. O Hayek define a rede neural artificial como um processador massivo paralelamente distribuído que tem a capacidade de armazenar conhecimento empírico e torná-lo disponível para uso. Parece complicado,
muitas palavras bonitas juntas, muitas palavras difíceis juntas, mas a gente vai ver lá na frente que isso aqui vai fazer sentido. Basicamente, eu vou ter várias unidades de processamento, em vez de ter uma unidade grande fazendo todo o processamento do meu modelo, eu vou ter várias unidades menorzinhas, que vão ser nossos neurônios, e elas vão estar distribuídas de uma forma paralela, como se fosse uma rede neural biológica. Mas não se preocupem com isso agora. São sistemas de processamento de informação que têm certas características do desempenho comum com redes neurais biológicas e têm sido desenvolvidas como a generalização de modelos matemáticos da cognição humana ou neurobiologia. Em outras palavras, isso quer dizer basicamente que a gente conversou sobre o cachorro. As redes neurais foram fortemente inspiradas nas nossas redes neurais, as do cérebro, as do pensamento, da nossa mente. E não só uma inspiração, mas pode-se dizer que é uma generalização matemática, ou seja, a gente vai tentar representar o aprendizado a partir dessas equações. E entre as suas principais aplicações, a gente tem a classificação de padrões, reconhecimento de imagem, aproximação de funções, predição, controle, entre várias outras, né? Aqui é importante a gente notar aqui, a gente frisar que para essa apresentação a gente vai dar um foco maior no chamado perceptron multicamada, que é um tipo específico de rede neural que pode funcionar como um aproximador universal de funções. Isso já foi demonstrado matematicamente, mas não existe só esse tipo de rede. As redes são muito diversas em seu formato, em seu tratamento matemático, disposição dos neurônios, a forma como eles se conectam. Mas aqui a gente vai trabalhar mais com esse modelo que é mais simples de ser entendido, é uma boa porta de entrada para quem quiser se aventurar aí no universo das redes neurais. Aqui a gente tem um neurônio, como vocês podem ver, ele está recebendo 3 sinais de entrada e fornecendo um sinal de saída. Então você pode substituir esse círculozinho aí que é o nosso neurônio pela nossa caixa preta. Vocês vão ver que o efeito é o mesmo. A gente tem, em vez de ter uma caixa preta, a gente tem um círculo recebendo três entradas e fornecendo uma saída. Quais vão ser os elementos que compõem esse neurônio? A gente vai ter as sinapses ou conexões, que são justamente essas setinhas de entrada que vão estar recebendo informação ou de um ambiente externo, seja uma planilha de Excel, seja um dado em tempo real da sua planta de processos, o que quer que seja. Ou pode ser ainda informação vinda de um neurônio anterior. O segundo elemento importante aqui da gente saber seria o somador, que a gente pode dizer aí que está dentro desse círculo, né? O neurônio propriamente dito. E a gente vai ter uma função de ativação ou função de transferência, que poderia ser representada pela nossa setinha de saída, que vai propagar o nosso sinal. Cada uma dessas conexões aí da entrada que a gente tá vendo é caracterizada por um determinado peso, normalmente W, que é conhecido como peso sináptico. Percebam que esse modelo é tão inspirado na nossa cognição, no nosso sistema neurológico, que até os nomes às vezes remetem a eles, né? Então a gente vai ter essa sinapse, assim como os nossos neurônios têm sinapses, e essa sinapse vai ter um peso associado. O que isso significa? Quando o meu sinal estiver sendo propagado através dessa sinapse,
esse sinal vai ser multiplicado por esse peso. Então, digamos que eu forneci para o meu neurônio um sinal de valor x. Esse sinal vai chegar no meu neurônio com o valor w, o meu peso sináptico, vezes x, o meu sinal. No neurônio, todos os sinais que são recebidos vão ser somados. Então, a gente vai ter um somatório de WI vezes XI. Ou seja, um somatório do meu sinal ponderado por cada peso. Além disso, também é bastante comum a gente ter um quarto parâmetro, perdão, um segundo parâmetro, que é o nosso viés ou bias, representado aqui por B, que não vai ser multiplicado pelo nosso sinal de entrada. Então é como se fosse um coeficiente linear de uma reta. Vocês podem ver que essa nossa fórmula do somatório aí se associa a fórmula de uma reta, a equação de uma reta. Depois que o nosso somador faz toda essa continha do WI vezes XI mais B e faz esse somatório, a nossa função de ativação tem como objetivo propagar adiante o nosso sinal. Só que antes de simplesmente passar adiante esse sinal, a nossa função de ativação vai aplicar uma função normalmente não linear nessa nossa saída, representado por f. Sumarizando, o neurônio recebe um sinal de entrada ponderado, realiza um somatório, transforma esse sinal através de uma não linearização e passa o sinal adiante. Isso é o que o neurônio faz, de uma forma bem simplificada, certo? Percebam que, apesar de alguns termos que vocês podem não ter tanta familiaridade ou não se sentirem tão confortáveis, conceitualmente não é nada de outro mundo. Uma rede neural vai surgir quando a gente junta vários neurônios, quando a gente faz uma associação de neurônios. Então, vocês podem ver aí uma rede neural aí com 8 neurônios, certo? Esse é o nosso perceptron multicamada. São neurônios associados em várias camadas. Por que camadas? Porque o nosso sinal vai se propagar sempre em uma direção só, nesse tipo de rede neural. Então a gente tem aí 3 camadas. Notem que essa camada do meio é chamada de camada oculta, porque ela não fica em contato, ela não conversa com o meio externo. Ou seja, ela recebe sinais de outras camadas e fornece sinais para outras camadas. Enquanto, por exemplo, a nossa camada de saída se conecta com o meio externo, nos fornecendo os resultados, e a camada de entrada vai receber o nosso sinal do meio externo. Uma definição que eu gosto muito, aliás, não é nem uma definição, é mais uma propriedade, é que elas podem ser vistas como associações de modelos de regressão linear múltipla com transformações não lineares na saída. Se te parecer complicado essa frase, pense no que a gente falou da equação da reta. A gente tem uma equação da reta vou voltar aqui, com um W, que é como se fosse nosso coeficiente angular, e um B como se fosse nosso coeficiente linear. Então a gente tem um modelo linear aqui no nosso neurônio. Então a rede neural vai ser uma associação de neurônios, portanto, uma associação de modelos lineares, porém a gente tem essa função de transferência. Então vai ser uma associação de modelos lineares
com uma não linearidade em sua saída. Notem que conceitualmente não é um passo muito grande do que a gente viu nesse slide. A gente só pegou o que a gente viu aqui, associou eles e fez eles interagirem. Tranquilinho? Espero que sim, porque não tem como ver suas caras de dúvida, como a gente normalmente vê na sala de aula. Mas qualquer coisa no final aí a gente pode tirar a dúvida. E aí o que vai ser importante a gente ter noção aqui para o nosso perceptron multicamada. A gente vai poder fazer com que essa rede aprenda a relação entre as nossas entradas e a nossa saída. Como a gente vai fazer isso? Através de treinamento. Ou também muitas vezes chamado de processo de aprendizado, mas mais comumente treinamento. E as redes neurais são capazes de se familiarizar com um problema apresentado e através de treinamento resolver problemas semelhantes. Seja esse problema um reconhecimento de imagem, seja um reconhecimento de padrão matemático, seja um ajuste de curva. Então, basicamente, você vai mostrar um conjunto de dados para essa rede e, associado a esse conjunto de dados, você tem que ter um conjunto de saída alvo. Digamos que eu quero predizer uma determinada propriedade dos líquidos iônicos. Então, o meu conjunto de entrada vai ter que ser as condições de processo, por exemplo, e a minha saída vai ser a minha propriedade que eu quero predizer. Mas eu preciso mostrar para minha rede um pouco dessa relação, certo? Para a criança saber o que é um cachorro sem a definição do que é um cachorro, você tem que mostrar para ela: bebê, isso aqui é um cachorro. Para a criança saber o que é um gato sem você ter que definir o que é um gato, você tem que mostrar: filhote, isso aqui é um gato. Então, existem alguns tipos de treinamento em que isso não é necessário, mas vamos focar no mais simples e no que é mais comum, que é, a gente vai ter que dizer as condições de processo e vai ter que dizer quais as minhas, digamos, qual a minha massa específica para cada condição de processo. Porque aí a minha rede vai olhar para a entrada e vai fazer os cálculos dela e comparar com essa saída que a gente forneceu. Certo? A forma mais comum de treinamento é a comparação do sinal de saída da rede com o valor-alvo. Então, por isso, a gente precisa fornecer esse valor-alvo. E modificação de seus parâmetros internos através da quantificação do erro associado. O que isso quer dizer na prática? Que a minha rede vai receber o meu sinal de entrada, ou seja, digamos, minhas condições de processo, vai realizar todos os cálculos que a gente já viu por aquela formulazinha. Cada neurônio vai aplicar aquela formulazinha e, no final, isso vai me dar um sinal de saída. Então, minha rede vai olhar para o sinal de saída dela e para a saída que a gente deu e que a gente diz para ela: ó, a gente esperava que você dissesse isso aqui. E ela vai comparar esses dois conjuntos de saída, o nosso alvo e a saída dela. E através dessa comparação, ela fala: poxa, eu errei. Não é assim como eu pensava. Vou mudar os meus parâmetros para me aproximar mais do conjunto alvo. E aí ela vai refazer o treinamento. Até que ela consiga, entre aspas, acertar esse sinal, esse sinal de saída dela. Quando o sinal de saída for virtualmente igual
ao sinal de saída alvo. Digo virtualmente porque nunca vai ser igual igual, né? A gente sempre vai ter um erro associado, mas abaixo da nossa tolerância, certo? Abaixo do que a gente estipulou como aceitável. O que a gente tem que evitar é que existe a possibilidade, se a gente começar a colocar neurônios e mais neurônios e mais neurônios, em tese a gente aumentaria a capacidade de ajustar essa minha função. Mas na prática, se a gente vai colocando parâmetros e mais parâmetros no modelo, o que a gente vai ter é o que se chama de sobreajuste. Então a minha rede neural ela vai passar a não mais aprender essa relação, mas é como se ela tivesse decorado os nossos exemplos. É como se a gente pegasse uma questão, sei lá, de operações unitárias 1 e ficasse resolvendo o mesmo conjunto de questões. A gente pega 5 questões e fica resolvendo as 5 questões, resolvendo as 5 questões. Vai chegar uma hora em que a gente vai ficar excelente em resolver essas 5 questões. Mas quando a gente chega na prova, se cair uma questão diferente, a gente provavelmente vai se dar mal. A gente vai tirar, sei lá, 2. Então, isso também acontece com as redes neurais. A gente não pode ficar só fazendo 5 questões e achar que vai dar certo. A gente tem que aprender o que é necessário e não decorar. E motivado por isso que a gente tem essa divisão dos nossos conjuntos de dados em treinamento, validação e teste. O conjunto de treinamento vai ser, como o nome diz, vai ser utilizado para esse processo de treinamento, processo em que ela vai comparar o que ela obtém como saída com o que a gente esperava que ela obtivesse. O conjunto de validação vai ser utilizado com o propósito de evitar sobreajuste e sobretreinamento, ou seja, a validação vai nos auxiliar neste processo de a rede neural não decorar as relações, mas aprender. E o conjunto de teste vai ser a predição propriamente dita. A gente pode ver aqui um exemplo claro de como o aumento de neurônios a partir de um determinado ponto começa a ser prejudicial. Então a gente tem aqui 10 neurônios como ideal para esta aplicação e depois a gente vê uma perda de desempenho aqui. E esses são dados experimentais aqui de Valderrama, então não é só ilustrativo, não é algo que eu inventei, tá? É algo observado na prática. E também outros trabalhos trazem isso bem claramente, mas aqui só não quis me estender muito, quis só trazer para vocês a ilustração. Pronto. Vou dar para vocês 5 segundinhos aí para vocês digerirem um pouco do que foi dito até agora. Pronto. Agora que vocês, espero eu, entendem um pouco mais sobre, sobre como funciona a rede neural, espero que vocês tenham tirado um pouco daquela visão de que é magia, tá? Também é importante a gente frisar componente estocástico do nosso treinamento e, portanto, da nossa rede neural como um todo. Para quem não sabe o que é estocasticidade, de uma forma assim, a grosso modo, é aleatoriedade. Quem é estatístico aí vai querer me bater, vai se revirar no túmulo, porque não são exatamente a mesma coisa, mas para a gente que está tendo essa abordagem introdutória, a gente pode falar isso, certo? Então a gente vai ter uma componente aleatória do nosso treinamento, que vai ser a nossa inicialização dos pesos sinápticos e dos nossos vieses. O nosso W
e o nosso B. Se a gente começa sempre do mesmo W e do mesmo B, a gente vai sempre chegar no mesmo resultado. Se a gente vai sair do mesmo lugar, aplicar o mesmo procedimento, a gente vai chegar sempre no mesmo lugar. Mas a gente aqui não quer chegar necessariamente nesse lugar. Assim como vários outros modelos, as redes neurais elas atuam no sentido de buscar sempre a minimização do nosso erro. E, como vários outros métodos, acaba convergindo muitas vezes para um mínimo dessa função erro, mas um mínimo local. E não é do nosso melhor interesse que a gente trabalhe com mínimos locais da nossa função erro. A gente está sempre buscando, sempre que possível, o nosso mínimo global. E é por isso que é importante a gente ter essa componente estocástica. Porque se a gente começa de um determinado ponto, e quando eu digo esse determinado ponto, a gente é um conjunto dos nossos parâmetros. Então, digamos que eu tivesse W1 igual a 1, W2 igual a 2 e W3 igual a 3, e a gente começa sempre desse ponto, a gente pode convergir para um mínimo local. E se a gente sempre começa nesse ponto, a gente sempre vai convergir para este mesmo mínimo local, o que não é de nosso interesse. Então, se a gente começa aleatoriamente, em vez de W1 igual a 1, W2 igual a 2 e W2 igual a 3, a gente começa de valores completamente aleatórios, a gente vai chegar em outro mínimo dessa função erro. Seja outro mínimo local ou outro mínimo global. Quando a gente adiciona essa componente aleatória, a gente impede que o nosso método fique preso em mínimos locais. É por isso que, apesar de dificultar um pouco a previsibilidade do nosso sistema, é vantajoso a gente ter essa componente estocástica, essa aleatoriedade no nosso sistema. Então, os meus Ws vão ser inicializados de forma aleatória. E aí existem alguns métodos que vão, digamos assim, dividir de forma aleatória, entre aspas, só que um aleatório mais eficiente, por assim dizer. Certo? Mas esse é assunto para outro dia. Aqui vocês podem ver pela figura que para o mesmo número de neurônios a gente pode ter valores diferentes de erros. Ou seja, a gente pode ter resultados diferentes no nosso treinamento. E a gente pode ver que eles podem ser bastante diferentes aqui no nosso último conjunto de dados. A gente está saindo aqui de 0.01 para 0.04. Ou aqui, a gente 0.004 para 0.017. Então, essa questão dos mínimos locais e dos mínimos globais é relevante. Certo? E por mais que pareça que a diferença de assim, em valores absolutos seja pouca, talvez, a depender do valor da nossa variável, isso pode ser relevante. Certo? E de fato a gente observa isso na prática. Então, é importante que uma vez que você faça o procedimento de treinamento, esse procedimento de treinamento não consiste em apenas um treinamento, mas em múltiplos treinamentos. Porque quanto mais treinamentos a gente fizer, maior a chance de que os meus parâmetros sejam inicializados de forma a convergir para um mínimo que seja mais vantajoso para a gente. Aqui eu trouxe para vocês um pouco de uma metodologia do que seria necessário definir para a gente projetar uma rede neural. Assim, no que diz respeito à rede em si. Então, logicamente, antes de você começar a projetar a rede, você precisa definir o que você quer. Certo? Então você vai ter que
escolher a variável a ser predita, a variável de saída. Você vai ter que escolher as variáveis independentes, por exemplo, as condições de processo, e você vai ter que ter um conjunto de dados. Seja esse conjunto de dados um conjunto que você mesmo obteve, ou um conjunto de dados disponível na literatura. Aqui eu trouxe esse exemplo para um caso de ajuste de curvas, certo? Então não é um reconhecimento de imagem, não é uma classificação de padrão. Então, para essas aplicações, a gente pode ter umas diferenças assim, mas conceitualmente, de uma forma geral, é mais ou menos isso aqui, não sai tanto disso aqui, enquanto a gente estiver usando o Perceptron multicamada. Para o projeto da rede, é importante a gente especificar o nosso número de neurônios ocultos, já que na camada de entrada a gente vai ter um neurônio por variável de entrada, e na nossa camada de saída a gente vai ter um neurônio por variável de saída. Então, para a gente especificar aqui, sobra da camada oculta, ou das camadas ocultas. Para essa etapa, que é provavelmente a etapa mais difícil e que consome mais tempo, a gente tem que aplicar o que por vezes se chama de aumento gradual de unidades neurais. Na verdade, eu só estou sendo pomposo, só estou enfeitando, porque o que isso significa? Tentativa e erro. Na prática, não existe nenhuma fórmula reconhecida e consagrada na literatura para determinar o número ótimo de neurônios ocultos. Porque, como a gente viu, se a gente aumentar muito esse número de unidades neurais, a gente cai naquela questão do sobreajuste. Existem algumas regras do polegar para a gente fazer uma estimativa de quantos seriam esses neurônios, mas normalmente são estimativas grosseiras. E isso está muito relacionado com o fato de que esse número de neurônios ótimo está relacionado com muitas coisas que muitas vezes não são possíveis de se colocar numa fórmula. Por exemplo, a complexidade da relação que a gente está tentando aproximar, a qualidade do nosso conjunto de dados, quantos dados a gente tem disponíveis, entre várias outras coisas. Então são muitos fatores e fatores que são difíceis de você medir ou estimar. Além disso, a gente vai escolher um algoritmo de treinamento. Não vou entrar muito no mérito aqui, mas cada algoritmo de treinamento vai, entre aspas, ensinar para sua rede de uma forma diferente. E aí ela vai convergir também de uma forma diferente. E isso faz com que a qualidade do treinamento seja melhor ou pior. E que o treinamento seja mais rápido ou mais devagar. A gente vai determinar o paradigma sináptico, ou seja, como os neurônios propagam o sinal dentro da rede. Se a gente vai só conectar os neurônios com a próxima camada, se a gente vai conectar os neurônios com todas as camadas que vêm depois dele, se esse sinal pode se propagar para frente ou vai também se propagar para trás, como a gente tem as redes aí com contrapropagação, mas aqui para o nosso perceptron multicamada, a gente vai ter esse paradigma feed forward, certo? Ou seja, o sinal vai ser passado sempre para a camada adiante e apenas para a camada subsequente. E a gente vai fornecer o número de camadas ocultas. Depois a gente programa o algoritmo em si. No meu caso, eu recomendo MATLAB. É bastante fácil trabalhar
com redes neurais no MATLAB, bem tranquilinho. E, logicamente, a gente não vai só programar o algoritmo, mas a gente também quer avaliar os erros envolvidos na nossa predição e extrair os pesos e os vieses, porque é através deles que a gente vai caracterizar a nossa rede e tornar ela disponível para o uso de outras pessoas. E a gente pode realizar essa avaliação dos resultados de diversas formas. Eu gosto bastante de utilizar esse conjunto aqui e, especialmente, avaliar a distribuição dos desvios relativos percentuais, ou seja, fazer uma análise residual. A gente vai ver um pouco mais para frente. Ou seja, agora. E aqui eu quis trazer para vocês uma aplicação mais próxima do que a gente vê todos os dias. Então isso está lá no artigo que a gente publicou aí em maio, final de maio, que foi a predição de propriedades termofísicas de líquidos iônicos baseados em amônio, ou seja, o que a gente trabalha lá no laboratório. 2HEA, 2HEAPR, M2HEAPR, essa galera aí que vocês estão acostumadas já a ver todos os dias na faculdade. Como a gente trabalhou com um conjunto de dados bastante grande, bem dilatado, a gente não tem o problema de sobreajuste aqui, certo? Mas vocês podem ver que a partir de um determinado momento eu não vou mais, não vai mais compensar eu ficar colocando mais neurônios, porque a gente observa aqui, ó, comportamento quase que assintótico, certo? Então eu cheguei a fazer um teste com 50 neurônios, a gente ainda não tem sobreajuste para este caso. Mas não vale a pena, porque demora um tempão de convergir e eu vou ganhar praticamente nada. Então notem que o número ótimo de neurônios depende da aplicação, como a gente tinha visto antes. A gente viu aqui no diagrama do Valderrama, na aplicação dele, a partir de 10 neurônios, ele já começa a perder desempenho. Enquanto aqui, para a nossa aplicação, a gente continua ganhando desempenho até 50 neurônios. Reparem que também depende da abordagem que eu vou estar utilizando. Porque aqui eu continuo ganhando desempenho até mais de 50 neurônios. Então cabe a mim, enquanto desenvolvedor do modelo, dizer onde eu quero parar. Onde é atraente o suficiente para mim. Então, se eu quero uma aplicação rápida, porém não tão precisa, eu posso aqui colocar uma rede de dois neurônios. Se eu quero uma aplicação ultra precisa, a gente pode trabalhar aqui com 20 neurônios, certo? E essa análise de dispersão aqui não é para essa rede específica. A gente fez algumas alterações, algumas mudanças, mas foi a rede final proposta pelo trabalho para a massa específica. Então a gente entrou com temperatura do experimento, a gente entrou com a composição da nossa mistura, porque aqui a gente está trabalhando com misturas binárias de água e líquido iônico, e a gente entrou também com parâmetros estruturais do líquido iônico. Ou seja, a gente basicamente fez um modelo de contribuição de grupos para caracterizar o líquido iônico e informou esses grupos para a rede, para que a rede pudesse aprender a relação da massa específica com a estrutura do líquido iônico. Então vejam aqui que, voltando lá para aquele conceito do começo, o que a gente disse para a rede neural? A gente disse, olha, a gente tem esse conjunto de temperatura, composição e parâmetros estruturais, e esse conjunto resulta em uma determinada massa específica. Agora a gente quer de você, rede neural, que você entenda essa relação entre temperatura, composição e estrutura com a massa específica.
A gente espera que você ache esses valores que a gente forneceu de massa específica e que depois de aprender essa relação, você vai conseguir nos dizer valores de massa específica para panoramas que a gente nunca apresentou para você. Então, digamos que eu trabalhei com temperatura de 20, 25 e 30 graus. Ao final do processo, a minha rede neural deve ser capaz de predizer a minha massa específica a 27 graus. E é isso que de fato a gente consegue obter se a gente faz esse procedimento de uma forma adequada. Então a gente pode ver aqui que, pela nossa análise residual, a gente não teve nenhuma tendência nas nossas predições e que a gente, na verdade, obteve erros muito baixos, porque aqui a gente não tem erros absolutos, a gente tem erros relativos. Então, erros relativos de. Assim, o erro máximo de 0,1% é bastante atraente, certo? Quem quiser saber com mais detalhes sobre o erro média final, sobre o procedimento, pode ir para o artigo, mas como eu disse lá no começo, não é o objetivo aqui ficar fazendo análise de caso, certo? Foi só um exemplo que eu trouxe para vocês perceberem como isso pode estar perto de vocês aí na vida cotidiana, no trabalho de vocês. Então, como considerações finais, é importante a gente destacar que as redes são métodos robustos e flexíveis, costumam, quando essa seleção das variáveis independentes é feita de forma correta, de forma competente, quando o projeto da rede é feito de forma adequada, a gente consegue ter predições excelentes. E já foi demonstrado matematicamente que se a gente não impõe limites para o número de unidades neurais, ela consegue ser um aproximador universal, se a gente tiver dados o suficiente para não cair no sobreajuste também, né? Então é um método bastante robusto que pode ser aplicado para uma ampla gama de casos, de processos, de objetivos. Então é um método muito flexível também. Não há necessidade de aquisição de parâmetros de interação específicos de substâncias ou misturas. Então, em contrapartida, é o que a gente vê com os modelos termodinâmicos, modelos de coeficiente de atividade. A gente não precisa a gente não precisa adquirir, a gente não precisa obter esses parâmetros específicos, certo? Os parâmetros vão ser determinados pelo meu conjunto de dados e a minha rede vai obter esses parâmetros, certo? Então, nesse ponto específico, eu acredito que seja bastante mais intuitivo do que uma equação de estado, por exemplo. Mas, por outro lado, isso traz uma desvantagem, que é não oferecer uma informação fenomenológica. Então, esses parâmetros são apenas números, enquanto nas equações de estado, os parâmetros de interação descrevem um determinado fenômeno, descrevem uma interação, descrevem uma relação. Isso a gente não tem aqui, é importante a gente ter em mente. Por um lado, torna o nosso entendimento do parâmetro mais fácil, já que eles são números desprovidos de significado físico. Por outro lado, a gente perdeu essa informação que a gente poderia ter. E é importante ter em mente também que a gente pode associar redes neurais com diversos outros métodos, combinando as vantagens de cada um desses métodos e reduzindo as desvantagens, as fraquezas. Então, não é raro a gente ver por aí uma associação de redes neurais com algoritmos genéticos, com lógica fuzzy, inclusive com equações de estados e modelos de coeficiente de atividade, certo? Isso é bastante comum de ver por aí. Então, é isso que eu tinha preparado para vocês hoje. Espero que eu não tenha me alongado muito.
E principalmente espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho melhor sobre o que é uma rede neural e que vocês desmistifiquem um pouco dessa ideia que vocês têm de que a rede neural é uma coisa assim, ah, meu Deus, que coisa complicada, difícil. E se depois dessa apresentação vocês ainda estiverem pensando isso das redes neurais, lembrem-se sempre: a rede neural é só uma caixa preta que vai receber uma entrada e fornecer uma saída. É isso. Obrigado a todos. Fico à disposição para tirar dúvidas. Tchau, tchau.